Olá, família, tudo bem? Como vocês podem ver, é o Ted aqui que tá falando com vocês. Prazer. Vídeo de hoje, pelo amor de Deus, porque sim, senão talvez uma dessas histórias pode acontecer. Tá, não vai acontecer não, só clica no link porque você é legal. E também abrir a porta, se inscreve, regra do canal, todo mundo sabe, já tá aí há 15 anos e vambora. Ai, tem 4 aqui hoje, hein? Não sei se vou conseguir ler as 4. Deixa eu ver uma coisa, sem assunto, putz, Maria Clara Pires, não seja a Maria Clara Pires, tá? A gente selecionou a história dela porque ela é muito boa, mas não seja ela. Coloca sempre um texto, um título aqui que é pra me chamar atenção, tá ligado? Como se fosse um clickbait, assim, tipo assim, ó, histórias do meu avô, vale a pena. Ó, entendeu? Tem que ser chamativo pra eu abrir sua conversa e ler também. Histórias do meu avô, vale a pena. Pode ser, curtinha. Ih, mas tem imagem aqui, Jesus amado. Lá. Essa é curta, vai ser rápida. Pra começar o vídeo, vale a pena. Oi, Ted. Essa história que vou contar não aconteceu comigo, mas sim com meu avô, e eu nem era nascida ainda. Eu não tenho como provar, mas juro de pé junto que realmente aconteceram. Bom, pra contextualizar, meu avô, ele tem um sítio muito antigo, já passou até pelos meus tataravós, e sempre aconteceram coisas muito estranhas por lá, e ele sempre levou fama na cidade por ser assombrado. Enfim, vamos à história, né? Lá pra 1990 e pouco, meu avô tinha um caseiro que morava lá pra ajudar ele nos serviços do campo, etc. E um dia o caseiro ficou sozinho na casa do sítio, o que era normal, já que meu avô sempre saía pra vir na cidade. Mas nesse dia, quando ele voltou, o caseiro não tava mais lá, e muitas coisas tinham sido roubadas. Então ele associou que o caseiro roubou o meu sítio e fugiu. E assim levaram essa história adiante. Porém, depois de um mês mais ou menos, coisas estranhas começaram a acontecer. E meu avô sempre escutava uma voz chamando pelo seu nome na hora de dormir. E nunca tinha ninguém lá. Um dia assim que ele escutou o seu nome, ele resolveu olhar do lado de fora da casa e viu um lampião bem longe e que vinha se aproximando. Então ele pensou que era alguma parente que tinha ido fazer a visita. Era de noite. Mas quando chegou bem perto, ele percebeu que não tinha ninguém segurando o lampião. Ele estava flutuando, como se fosse um espírito ou algo que ele não conseguisse ver. Ele entrou correndo pra dentro e o pior vem agora. No dia seguinte, meu avô tomou banho e foi se ajoelhar no espelho e viu atrás dele o caseiro que morava lá. E ele disse pro meu avô: "Não fui eu." Conclusão da história. Um tempo depois, o corpo do caseiro foi achado dentro de uma máquina da usina ali perto e logo depois acharam os criminosos. Meu avô pede perdão até hoje e rezou muito depois de tudo isso. Julgou alguém sem ter provas do ocorrido. Minha avó sempre comprova essa história e os dois já viveram muita coisa juntos nesse sítio. Aí vai uma foto minha e dos dois. Sim, eles são muito fofos e são Lucas Gang. Oh, eles são Lucas Gang. Esse vô tem cara de Lucas Gang. Enfim, tá aqui ela junto com os dois avós. Então vamos lá, primeira lição da história. Não julgue alguém sem saber. Segundo, peça desculpa pro caseiro morto. Próxima, se leres isso, vai te arrepiar. Vários contos reais e tristes, um pouco longo. Deixa eu ver. Uau! Será que eu deixo pro fim? Não. Vamos ler agora. Catarina Guerreiro. Ok, aqui ela tá falando que ela é portuguesa, que tem 22 anos. Bom, eu tenho vários acontecimentos bizarros que aconteceram ao longo da minha vida. Mano, é impressionante. Várias pessoas começam assim a história, tipo, falando que várias coisas já aconteceram, como se eles vivessem num filme de terror mesmo, sabe? Para, galera. Eu vou te contar os mais bizarros que já tive, talvez uma próxima vez te escrevo outra. Quando eu era pequena, com uns 7, 8 anos, um tio meu teve um acidente de moto. Ele caiu e bateu com a cabeça numa parede enquanto saía de cima de sua moto, devido a um AVC, mas eu não sabia. Apenas sabia que ele tinha caído e estava no hospital. Um dia eu estava na escola e senti-me toda estranha, né, o dia inteiro. Quando minha mãe veio me buscar na escola, ela me disse que tinha algo pra me contar. Então eu olhei pra ela e disse: "O tio Duarte morreu." A minha mãe, aterrorizada, me perguntou como sabia e eu apenas olhei pra ela e disse: "Eu senti." E daí ela não falou mais nada até em casa, ela ficou chocada. Então aparentemente essa foi a primeira vez que ela sentiu a morte de alguém. Aí beleza, tem a segunda vez que ela apresentou alguns sintomas de ser uma pessoa do capiroto. Brincadeira. Segunda vez, por volta dos meus 13 anos, eu estava em casa sozinha. Meu pai morava na Inglaterra e minha mãe trabalhava das 18 às 2 horas da manhã. Então eu ficava sempre sozinho em casa. Eu tava brincando com meu cão na rua, porque era minha única companhia, e de repente eu comecei a pensar na minha bisavó. E eu achava estranho, pois raramente eu estava com ela. Então eu pedi pra minha mãe vê-la. 3 dias depois, ela morreu. Essa daqui pode ser coincidência, tá? Pode não ser algo sobrenatural demais sobre você, tá? Eu não entendo muito sobre isso, mas isso daqui talvez seja só coincidência. E agora a gente vai pra terceira história dela. Comecei a perceber que era normal sentir a morte, mas eu não percebia o porquê acontecia isso. E normal não tinha nada. Então a partir da terceira vez eu comecei a perceber que quando eu pensava em alguém, infelizmente algo iria acontecer.
Espero muito que ela não tenha pensado em mim nunca na vida dela. Dessa vez eu tinha pensado uma semana antes num amigo que tinha 18 anos. Ele adorava motos. Eu vi ele correr nisso, sabe? Desde os 4, 5 anos. Uma semana depois de ter pensado nele, eu comecei a fazer estágio numa clínica veterinária. E logo no primeiro dia de trabalho, como de costume, mais mortes. Infelizmente, um cachorro teria que ser morto naquele dia porque ele tava passando muito mal, ele tava sofrendo muito. Mas enfim, chegou a hora do almoço, fui até o McDonald's comer. Quando eu cheguei lá, eu recebi mensagens falando que meu amigo tinha morrido. Lá em Portugal, do lado da minha casa, que agora eu moro na Suíça. Me disseram que deram alguns problemas com semáforos lá e ele acabou tendo um acidente de moto. Foi fatal. Morreu. Foi a pior notícia que eu recebi em toda a minha vida. Depois disso, ela falou que há cerca de 2 anos, o veterinário foi atropelado por uma moto, deixando um vegetal. E o veterinário está internado no meu trabalho. Eu sinto muito esquisito, né? Infelizmente, eu não posso mostrar fotos do veterinário por motivos de segredo profissional, mas sim do acidente do meu amigo. A única prova que eu posso revelar. E aí ela mostrou aqui sites do acidente do amigo dela. Eu vou abrir primeiro e se for tranquilo eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Jovem motociclista morre após colisão. Foi dia 18 de maio de 2016. Mano, então, tipo, todas as pessoas que ela pensa, elas morrem, é basicamente isso, porque, tipo, até o veterinário que ela trabalhava morreu também, mano, com um acidente de moto. E tem a 4ª vez e última aqui, a 4ª vez que ela previu a morte de alguém. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como eu mencionei anteriormente, eu tinha um cãozinho. Tem foto aqui do cão? Tem. Ó, esse é o cãozinho. Nossa, mano, é muito igual o Duque. Ele é muito igual o Duque, o cachorro que eu tinha antes, velho, quando eu era criança. Enfim, ele morava comigo em Portugal. Quando eu vim pra Suíça, há 6 anos, ele ficou em Portugal com o meu tio. E eu ia sempre o visitar quando eu ia pra lá. Ele ficava todo contente. Mas um dia, meu tio telefonou. Mal ouvi o telefone da minha mãe tocar. Eu comecei a chorar e a gritar o nome do meu cão e a dizer que ele tinha morrido. Mãe, o Gatrick morreu! A minha mãe atendeu o telefone e, como confirmado, o meu cão tinha morrido. E o pior foi a forma como ele morreu. Isso foi o pior. E ainda hoje é o que me custa mais. O meu cão, ele tava preso com uma corrente. Ele era pesado e assim, ele tava debaixo de uma oliveira. E a corrente era comprida. Ele tinha um muro do lado dele, onde tinha outro cão. E ele subia lá pra cima, né? Só que dessa vez, eu não sei como ele fez. Quando desceu, ele ficou preso e pendurado. Ele ficou enforcado. Não quero ler o final, mano. A coleira dele apertou e ele morreu enforcado. Só de falar nisso, eu fico arrepiado e com as lágrimas nos olhos. Eu pensava nele sempre. Por isso eu nunca pensei que fosse algum sinal. Se eu pudesse ter feito algo, eu teria, mas às vezes eu me sinto culpada. Eu mesmo me pergunto, será que eu poderia mudar algo? Visto que sinto essas coisas antes e que depois alguém morre. Então, o que deixa a história mais absurda é o seguinte. Ela ouviu o telefone tocar, antes da mãe atender, ela falou, mãe, o meu cachorro morreu. E aí, quando a mãe atendeu o telefone, o cara confirmou, né, que ele realmente tinha morrido. Nossa, pior que eu consigo sentir a dor dela, mano, porque quando o Duque morreu foi foda, foi péssimo, assim, pra mim, pra minha mãe, pra família inteira, velho. Como irias reagir, Ted? Como farias no meu lugar? Vais me mandar pra igreja, né? Quando eu falo pra vocês irem pra igreja, é brincadeira, na verdade, porque eu sei que talvez só isso não resolva. Ok, como que eu iria reagir? Ela perguntou aqui. Se fosse comigo, eu iria avisar as pessoas quando eu tivesse um presságio, assim, sabe? Porque aconteceram 4 vezes já com você. Então não custa nada se avisar. Porque aí caso aconteça alguma merda, você pode falar, eu avisei, ok? E aí você pode salvar a vida de algumas pessoas. Eu não tô falando que a culpa foi sua do cachorro, porque, tipo, você não sabia se você realmente tinha esse poder. Mas agora que você sabe, é melhor falar pra pessoa, tá? Essas histórias, elas acabam mexendo um pouco comigo, sabe? Porque eu vou me imaginando na pele dessas pessoas e vou ficando chateado, estressado, nervoso. E aí, basicamente, o que eu quero fazer é finalizar o vídeo agora. Então é isso, galera. Muito obrigado. Mandem suas histórias se vocês tiverem e quiserem aparecer no vídeo aqui. Eu tô indo nessa. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias. E é isso. Olá, família! Pera aí, já falo com vocês. Deixa eu só trazer aqui o meu tapete vermelho pra trás. Olha só, mano. Preto, carpete. Coloquei carpete. Ai, mano, agora ficou gostoso. Ó, que você pisa. Ó, até pra dançar um Psy agora. Muito gostosinho, mano. Carpete. Apoio. Apoio não. Foda-se que eu ia falar também, esqueço. Coloquem carpete na casa de vocês. A vida melhora, mano. Cadê a bomba de asma? Beleza, coloquei o controle na boca. Legal, 1000 germes já estão aqui já. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui, mano, é pra você ficar um pouco em choque. Pá!
Gostou do susto? Fica em choque. Fica em choque, mano. Porque a gente vai ler histórias de terror reais de vocês. Eu pedi pra vocês mandarem nesse e-mail aqui, ó, tedterrorzap@gmail.com. Cara, o Psy foi foda. Histórias boas, né? De terror, coisas que aconteceram com vocês e, se possível, mandarem até provas de que isso aconteceu, tá ligado? E aí, eu selecionei algumas aqui, junto com a ajuda das meninas. Temos aqui várias histórias que eu espero que seja boa. Boas. Vamos falar direito. Não li nenhuma, mas ó, o que me chama atenção aqui, mano? Coisas em anexo, tá ligado? Porque mostra imagens, provavelmente de provas de que isso aconteceu mesmo. E título também me chama atenção. Tipo esse aqui, ó. Aconteceu com o motorista de Uber. É novo, é o novo aplicativo esse, mano. Sem assunto. Não, por favor, nunca mandem histórias com título sem assunto, mano. Tipo, a vontade que me dá é de denunciar você. Brincadeira, mas só não me dá vontade de clicar, tá ligado, mano? Ah, naquele formatinho lá, né? Que eu leio e vou colocando a ilustração pra vocês, tipo, imergirem ainda mais, mano. Então, tipo, o que eu peço pra vocês ficarem tranquilos, apaga a luz da sua casa, de repente pode até colocar um fone de ouvido, que você vai ficar com um pouco mais... E vem comigo nessa. Vamos lá, da Ardala Severo. Cara, nem sei se era pra falar o nome dela. Ardala, só isso. Mas só tem uma no mundo, né? Ela sabe, todo mundo vai saber quem que é. Não tenho print do dia, mas eu tenho do meu irmão resumindo. E minha mãe... A minha irmã... Não posso rir aqui, é sério. E minha irmã afirmando o que aconteceu. A minha casa é um sobrado. Em cima tem 2 quartos e na sala fica a escada. Embaixo cozinha, né? A escada na cozinha, banheiro e uma outra sala. Legal, obrigado aí, o corretor de imóveis. Eu e minha irmã tínhamos brigado uns dias atrás, então eu decidi dormir na sala de cima e ela no nosso quarto. O meu irmão, ele tava no outro quarto vendo TV. Meu pai e minha madrasta estavam brigando feio lá embaixo. Por que eu ri? É bagulho sério. Mais de 1h da manhã. E tipo, isso era todo dia. Olha como a energia negativa atrai coisas. É verdade. Se você tem uma família que fica brigando, não vai ser legal, né? Demônio gosta disso. Brincadeira, mas o clima fica ruim, né? Sei lá, se você acredita em espírito, talvez seja... Deixa eu só terminar de ler, vai. Fiquei com raiva, pois tinha aula de manhã e eles não me deixavam dormir. Aí eu fui descer as escadas pra mandar todo mundo calar a boca. Corta pra ela de 12 anos de idade, mandando o próprio pai calar a boca. Legal. E daí eu senti algo me empurrando. Eu e a escada caímos. Quê? E senti algo me empurrando. Eu e a escada caímos. Meu pai fez a escada. E ele prendeu ela de maneira que não cairia por nada. E foi aí que começou a pior noite da minha vida. É isso que dá deixar seu pai fazer as coisas, né? Agora, se ele fizesse, tipo, uma cômoda, legal, pai, pode ir lá fazer. Não vai afetar a segurança de ninguém. Mas agora, deixar seu pai fazer uma escada, mano, só se ele for marceneiro. Se não, não faz escada. Pais, não faz escada. Eu estava tirada no chão com a escada embaixo de mim e caí em cima de um prego da escada. Não, mano. Meu pé não parava de sangrar. O chão ficou cheio de sangue. Enquanto isso, meus irmãos estavam no andar de cima sem poder descer. E meu pai... É verdade. Ela destruiu a escada da casa dela, mano. Caralho, agora eu fiquei pensando, como que faz pra descer agora, mano? Caralho, tem que virar um Indiana Jones, né? Tipo, joga uma cordinha pra baixo. Olha a situação, mano, dentro de casa. Meu pai disse pra eles ficarem no quarto, porque do jeito que tava, eles podiam ser jogados da escada. Que isso, mano? Meu pai fez uma salmoura pra pôr no meu pé e minha madrasta, que nunca tinha acontecido coisas sobrenaturais com ela, foi no banheiro com um copo de água que tava tomando pra poder lavar o rosto, né? E ela apoiou o copo em cima da pia e ele foi arremessado na parede. Só me benzer aqui, né, mano? Espírito, não vem aqui, mano. Eu só tô lendo a história dela, tá? Não tem nada a ver com essa sua família e tal. Aí ela saiu correndo, gritando, e meus irmãos lá em cima, cagados. Aí meu pai pegou um banco alto que tinha e pediu pros meus irmãos descerem devagar. Nós somos religiosos, então fomos pra sala no andar de baixo, logicamente, e fechamos a porta e começamos a fazer oração. Com a porta fechada, nós podíamos escutar barulhos de risadas, coisas quebrando, janelas... Ah, não, Fernandinho. Tá aí, esse tipo de coisa que eu nunca vou acreditar até acontecer comigo, tá ligado? Por enquanto, isso eu acho que pode ser coisa da cabeça de vocês, mas... Brincadeira, não tem nada demais. Mas, mano, meu Deus do céu, se eu vejo isso acontecendo, se eu coloco a minha garrafa aqui e ela arremessa na parede, mano, eu nunca mais moro. Eu falo, ok, demônio, pode ficar com a casa, tá tranquilo, eu vou pro Airbnb, tá de boa. Mas eles não, eles ficaram lá, mano. Eu fiquei muito enjoada, eu acho que por conta do sangue que perdi, não sei, e queria vomitar. Porém, aguentei firme. E isso durou a noite toda. Imagina você tentando dormir, aí você ouve uns...
na sala, assim, mano. Tipo, os espíritos rachando de rima. Ah, então é isso. É por isso que espírito não aparece pra mim, porque eu não tenho medo, porque eu não acredito. E eles pensam 2 vezes antes de vir aqui. Eles falam, o Ted não vai acreditar mesmo, então nem vai adiantar nada. Tá aí, mano. Acho que o negócio é só não acreditar, galera. Agora vocês me perguntam, por que não fomos embora de carro? Ninguém tava perguntando isso não, na verdade. Bom, é porque a coisa tava tão forte que nós sabíamos que eles, né, os demônios, assombração, chamem como quiser, queriam nos machucar e não só assustar. Então o nosso medo era eles provocarem algum tipo de acidente pior. A noite toda assim, cara, e acabamos dormindo todos na sala. Acordamos no outro dia e a energia da cozinha principalmente estava muito ruim. O dia tava nublado pra completar a desgraça e minha madrasta nos disse que escutava vozes dizendo pra ela ir pro andar de cima, sendo que a escada tava no chão e se jogar pela janela. Meu Deus, velho. Caralho, velho. O bagulho é muito absurdo, mano. Graças a Deus ela não fez isso. Escrevendo isso não parece tão ruim, mas pra quem passou a noite toda assim, foi um verdadeiro inferno. Mano, você conseguiu me passar bem o seu sentimento, sabe? As coisas que aconteceram, até me atingiram aqui. Eu dou risada e tal, pra não ficar um vídeo muito... né? Vocês concordam também, né, mano? E também porque não aconteceu comigo, por isso que eu dou risada, mas... meu Deus do céu, boa sorte aí, mano. Observação, minha irmã é sensitiva, então ela disse que antes de eu descer as escadas, ela sentou na cama dela, se arrepiou toda e disse pra ela mesma, tem um demônio aqui. Já aconteceu vários bagulho com nós, se quiser saber mais coisas, só chamar. Nossa, já aconteceu várias coisas, é a família Adams, né, mano, da mina. Conta mais, mano. Ó, e aqui tem os... prints, vamos ver. Roginho. Quem chama Roginho? Baixo. O pai desceu. Tu desceu atrás do pai. A escada caiu e um degrau quebrou. Rolou sangue no chão. Eu e Dini apavorados lá em cima. Quem chama Dini? Que isso, mano? Vocês estão aonde, cara? Eu não quero ser o policial dos nomes agora, mas... Roginho. Dini. É por isso que o demônio foi aí, né, mano? Porque já tá pronto pra escrever um filme de terror já, né? Você não vê um filme de terror que acontece com o Cláudio. O Cláudio e a Marlene, elas saíram correndo e quebraram a perna. Não, mano, é sempre assim. O Roginho chegou e a Dini estava estatelada no chão. O nome influencia muito, mano, nos espíritos também. Mas beleza, eu e a Dini apavorados lá em cima, a Fabi foi pro banheiro com um copo. Supostamente o copo se jogou na parede, teve vários vultos. Vinícius dormiu o tempo todo. Aí ela falou, eu acho que Deus livrou ele de ver tudo aquilo, porque a escada caía e ele não acordar, meu Deus. Eu troquei de telefone... Abreviação de telefone, galera, talvez vocês não conheçam, mas é TELUF, ok? Usem, tá? TELUF, para gastar menos tempo de vida. Enfim, isso aqui são relatos só pra provar pra gente, né? Pra vocês também, que no caso é a gente, tudo isso que aconteceu. Beleza, não, a gente acredita em você, mano. Enfim, galera, essa foi a primeira história. Já começamos brabo. Vamos ver se a outra vai superar, mano. Deixa eu ver aqui. O que eu ia falar? Lembrei. Like, família. Muito like. Brincadeira. Um só, tá bom. Um só de cada, tá? Não precisa também chamar outros amigos pra dar like, não. Me contento com um só, tá bom? Os dogão do demônio. Caralho, que história é essa? Eu já consigo imaginar, tipo, um cachorro quente, assim, com chifre. Tem coisa também, né? Tem um clipezinho aqui do anexo. Bode gótico que mandou. Boa pessoa, mano. Boa pessoa. Bom, vamos lá. Eita, tem um print aqui, mano, de alguma coisa. Que isso, mano? É um arranhão aqui? Ou é uma mordida de algum cachorro? E aí, Ted? Eu nem sei se isso tá valendo ainda, até porque o último vídeo disso foi há um bom tempo atrás, mas acho que ia ser legal compartilhar essa história, mesmo que ela nem apareça em vídeo. Tá aparecendo. Enfim, eu sempre gostei muito de cachorros e sempre sonhei em ter um. Mas quando eu era menor, eu não podia ter, até porque eu morava em um apartamento muito pequeno. Hoje em dia eu moro numa casa e tenho 2 cachorros, ok. Quando eu tinha uns 5 anos, eu tinha saído com minhas tias e minha mãe pra um grupo de oração aí. Somos uma família evangélica e tal. E foi lá que eu vi, pela primeira vez, um cachorro demônio. Cachorro demônio. Eu tento pensar na minha mente, mas não me vem nenhum cachorro demônio, velho. Nossa, Projota no BBB. Não, Projota no BBB. Acabei de receber aqui com fontes confiáveis, minha namorada. Antes disso, eu já tinha algumas outras experiências espirituais, mas nada que eu me lembre muito bem, ok? O cachorro era enorme. Ele era preto e tinha olhos e dentes muito brilhantes. Ele ficou me encarando até a hora em que eu falei com a minha tia. Eu falei como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas depois disso, ele sumiu. Ok, esse foi o primeiro caso. Agora ele vai contar da outra vez, que ele falou que já viu cachorros demônios 3 vezes, ele viu. Foi com meu avô. Ele tinha um problema muito sério com cigarros. E uma vez, quando ele dormiu no sofá, aquele cochilo rapidão que velho dá de repente no sofá.
Isso se chama siesta. Meu pai que me ensinou. Todo dia, depois do almoço, ele tem que tirar 15 minutinhos de siesta, que é só aquela apagadinha, mano, pro olho dar aquela descansada. Aí eu vi um outro cachorro. Dessa vez era um meio cinza, com as patas em cima do peito dele. Ai, em cima do vô. O cachorro demônio em cima do vô. Eu lembro que o cachorro olhou pra mim e rosnou. Algum tempo depois, 5 meses, eu acho, meu vô morreu de câncer de pulmão devido ao cigarro. Deus o tenha. Deus o tenha. Então, será que tem alguma coisa a ver, mano? Será que o cachorro demônio, ele tava em cima do peito do seu avô justamente pra falar, olha, tem alguma coisa ali no peito dele, hein, mano? Agora, a última vez foi bem mais recente. E foi em um sonho que eu tive, quando eu tirei um cochilo muito massa no sofá. Eu lembro que no sonho, eu tava sentada no sofá, do mesmo jeito que eu tava dormindo, e tinha um cachorro no meio da sala. Ele era muito parecido com um dos meus cachorros, o Golden Retriever. Mas era mais claro, meio creme. Eu e esse cachorro ficamos nos encarando por um tempão. Eu não sei se isso já rolou entre você e o Johnny, mas tá ligado no momento que você olha pro cachorro e parece que ele tá falando alguma coisa? Sim, mas isso acontece com o meu cachorro, que eu sei que existe. Agora, no seu caso, é um cachorro do demônio, um espírito de cachorro, e você ficou olhando pra ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Talvez você tenha algum problema. Talvez você não tenha coração. Tipo, ela não assustou nem nada, mano. Ela só olhou pro cachorro e falou... Cara, toda sexta-feira vem um Golden Retriever do demônio aqui. E aparentemente eu fiquei conversando com esse cachorro. No final, eu lembro que ele disse alguma coisa que me fez eu me sentir muito mal. Eu olhei pra ele e disse, eu quero acordar. E esse cachorro pulou pra cima de mim e mordeu meu pescoço. Ai, é tipo aquele sonho que você acorda no susto, né, mano? Que você tá sonhando do nada. O cachorro já morde sua traqueia aqui e você já acorda mal, mano. Nossa, eu odeio acordar de pesadelo, porque até você recompor seu corpo demora, né? Que você fica meio... Nossa, mano. Caralho, tá bem, né? Tudo tranquilo. Eu acordei pulando porque eu tava sozinho em casa com o meu cachorro, que tava dormindo no banheiro. E acordei com um arranhão na coxa. Ele tá muito bem cicatrizado porque eu tirei a foto recentemente, mas ele tava meio aberto. Esse arranhão é ironicamente muito parecido com o que os meus cachorros fazem quando pulam em cima de mim pra brincar. Mas é isso, muito obrigado pela atenção e desculpa a história longa. Não tem que desculpar nada, inclusive eu gosto dessas histórias longas, porque a gente consegue entender mais o seu lado, sabe? Então, essa cicatriz aqui é disso, né, cara? E realmente, é uma cicatriz de algo que aconteceu no passado, não é algo recente, mas sempre quando alguém te arranha, mesmo que seja um arranhão forte assim, fica uma cicatriz dessa depois de um tempo. Então eu acredito que seja real, mano, eu acredito que seja verdade. Então ela viu o cachorro do demônio, mano, 3 vezes ela viu. Então toma cuidado, tá? Não é querendo te deixar com medo nem nada, mas a última vez que você viu o cachorro, seu avô morreu. Então tenta entender o que significa essa mensagem, tá ligado? Porque vai que esse cachorro aparece pra te mostrar alguma coisa. Não sei, eu não acredito muito, mas... quem sabe, né? Quem sabe. Vamos pra próxima? E daí a gente deixa esses outros aqui pra uma próxima, tá? Esse aqui, ó. Sara Gaming. Histórias reais. Vambora. Olá, Ted. Eu tenho umas histórias que a minha avó contava sempre e jurava ser verdade. A minha avó, se fosse viva, já iria fazer 90 anos. Nossa, minha avó, se fosse viva, ela ia fazer 100 anos. Dia 25 de janeiro agora, ela completaria 100 anos, caralho. Então essas histórias já vão do tempo que ela era nova, perto dos 30, 40 anos, entendi? Nesse tempo, diziam que existiam bruxas, mulheres fisicamente normais, mas com a capacidade de enfeitiçar os homens. Tem muito isso ainda, mas isso se chama bus. São 5 filhos que ela teve, 2 deles são homens. Nossa, essa é principiante, mano. Minha avó teve 12 filhos. Era uma noite de verão e um deles foi visitar a mãe da minha avó, entregar alguma coisa que a minha avó pediu pra ele levar. Ele namorava uma menina, mas havia uma mulher bruxa que queria casar com ele a toda força. Ninguém acreditava que ela era bruxa, apenas a minha avó tinha certeza. Eu tô imaginando a Vila do Chaves, que vê a bruxa do 71 e fica chamando de bruxa, mas nem sabe se é. No caminho, ele ouviu uma voz cantando no fundo do poço. Meu Deus do céu. Lembrando que o poço era bastante fundo. E ele, encantado, seguiu o som, desviando-se do caminho para a casa da sua avó. Quando lá chegou, estava a bruxa esfregando roupa e começou a cantar. Quer casar comigo? Essa era a voz da bruxa. Eu tava lá. Eu era o poço. Meu tio enfeitiçado caiu dentro do poço e ficou horas dançando com ela, coberto de água e confetes. E nem morreu nem nada, tipo, nem quebrou o braço. Ele caiu lá e ficou. Minha avó desconfiada seguiu seu rastro e ele estava no meio da rua, em frente à sua casa, coberto de confetes, mas completamente seco. Arrepiante, não? Seria tudo ilusão? Não sei. Vamos acompanhar? Rapidamente, a minha avó o levou pra dentro de casa e ele não lembrava de nada. Ele tirou toda a sua roupa e queimou no forno de lenha pra quebrar o feitiço. Ficou um silêncio.
e do nada começou a chover areia em cima do telhado. Assim que saíram, estava o telhado coberto de areia e nenhum sinal da bruxa. O barulho acabou assim que a roupa terminou de arder. O feitiço foi quebrado e meu tio lembrou de tudo. Meu Deus, mano, choveu areia, velho. Nossa, eu não consigo imaginar isso, mano. Eu não consigo nem imaginar, tipo, um eclipse solar, sabe? E ainda hoje, meu tio não esquece da cara dessa mulher. Fala pra ele fazer um retrato falado, tá ligado? Que eu fiquei curioso pra saber como que era a cara da bruxa. Era uma mulher normal? Era, segundo ela, era uma mulher normal, só que a única diferença... Existe uma única peculiaridade ali que não é tão comum, né? Que a mulher tá lavando roupa dentro do poço. Eu entendo que essas histórias não dá pra vocês provarem nem nada, mas se ficar bem contadinho assim, mano, e for bem específico, é muito mais fácil da gente acreditar que é real, tá ligado? Então, muito obrigado pra todo mundo que mandou história. Essa Sarah Game mandou até uma outra aqui, mano, de uma outra história que é do famoso lobisomem. Mas o vídeo já tá ficando grande, então eu vou terminar aqui. E essas outras histórias aqui que a gente selecionou, eu conto no próximo vídeo. Espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem dessa série. Eu gosto de ler, sabe? Eu vou imaginando as histórias na minha cabeça e vou brincando, né, em cima disso tudo pra não ficar um vídeo muito creepy, tá ligado? E eu acho que dessa forma é legal. Se você quiser ver outras histórias dessa, clica, tipo, nesse vídeo aqui que você vai ver uma e daí, se você gostar, você vai indo pras outras. Tem várias no meu canal. Na verdade, umas 4, vai, os 4 vídeos dessas histórias. E se você quiser mandar também a sua história, mande, mas tenta sempre provar, sabe, com alguma coisa, com alguma foto, com alguma coisa que prove isso, e escreva bem e que seja uma história boa, tá ligado? Essas 3 histórias foram muito boas, foram muito gostosas de entender, então faça o mesmo, tá bom, família? Muito obrigado pra vocês que viram, coloquem carpete na casa de vocês, eu apoio, e é isso, um beijo e...